Existem várias formas de se contar uma história. Livros são só uma delas. Nós também temos filmes, séries, HQs, músicas. Nossa, tem muitas formas e hoje vamos falar sobre como se contar histórias por meio de jogos de tabuleiro, que nós geralmente chamamos pelo nome board game, né? Aqui quem fala é a Karen Soarelli, autora da série de livros Crônica de Miríade, e você está no Papo de Autor, o podcast onde escritores e criadores de conteúdo cultural em geral compartilham suas experiências e dão dicas para quem está começando. Começa agora Papo de Autor. Para tudo, pessoal, para tudo, que eu tenho um recado para dar. Sim, você está na primeira sessão de recados do podcast Papo de Autor. Hoje vamos falar sobre contação de histórias via board game. E eu não poderia deixar de falar para vocês que o board game do Luiz Bruet, que participa desse episódio, está nesse exato momento em Kickstarter. Tá rolando financiamento coletivo do jogo. É no Kickstarter americano, então se você gosta de jogos em inglês, você pode ir direto no Kickstarter e garantir o seu. Mas, se você, por acaso, não tiver cartão internacional ou não quiser fazer uma compra internacional, ou se por acaso preferir o jogo em português, a editora Mandala Jogos também está trazendo o jogo para o Brasil! Então você pode entrar no site da própria Mandala, que a pré-venda está aberta. Todo mundo que comprar na pré-venda vai receber todos os extras que forem liberados durante a campanha de Kickstarter. Todos os links estarão na descrição desse podcast, seja no YouTube ou se você está assistindo pelo site Cultura Nerd Geek. Então vamos para o episódio! E aqui comigo estão... Eu sou o Thiago Ferri, autor do Poção Arcana, hoje responsável pela editora Sherlock, e passo a bola aí pro próximo. Olá a todos, meu nome é Igor, eu sou co-autor do Gnomópolis, né, junto com o Patrick Matheus, e também youtuber de board games. Meu nome é Michael, eu sou o autor do Contária e do Zona Mágica, aqui da Arcano Games. Tamo aí pra fazer um bate-papo. Aqui é o Luiz Bruet, eu sou autor do Dwarfs Fall e do Covil, e hoje a gente vai conversar um pouco mais aí sobre historinhas nos jogos de tabuleiro. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por vocês virem aqui participar com a gente. Os board games são muito interessantes. Eu adoro jogar. E eu adoro muito ver a história que tá por trás da jogatina, né? Por mais que a gente jogue pela dinâmica, até mesmo pela rivalidade, pra se divertir, eu geralmente escolho os meus jogos pelo tema. Aliás, o tema de todos vocês é fantasia, eu tava reparando, e são jogos que eu adorei. E eu acho que isso fala um pouquinho sobre o meu gosto pessoal. Mas eu queria saber de vocês, aliás, eu vou perguntar já direto. Não, vou mudar um pouco a pergunta. Melhor. Gostaria de saber de vocês, é uma pergunta até meio básica, mas como que vocês escolheram o tema do jogo, do jogo mais famoso, ou mais atual, mais recente, o jogo que vocês estão divulgando? Como vocês escolheram o tema do jogo de vocês? Michael, você pode começar contando a sua história? Conta um pouquinho pra gente como que foi o início. Bom, tem 2 jogos que dá pra falar, mas eu vou escolher aí, como você falou, o que tá mais recente. Acho que é até interessante a história, porque a gente teve o Zona Mágica, que tem um tema aí um legal, mas o jogo que a gente lançou por último foi o Contária, né? Que é um jogo também de fantasia, né? Mas pegando um tema de contos de fadas, né? Então foi legal, assim, foi um trabalho legal de pesquisa que a gente fez, e o tema surgiu, na verdade, numa sugestão. O tema surgiu bem antes da mecânica, né? Ele foi um jogo que, às vezes, a gente pensa numa mecânica e aí desenvolve um tema em cima, né? Às vezes são jogos que acontecem o contrário, né? Que você tem já um tema pronto e você tenta desenvolver mecânicas que encaixem, fiquem legal naquele tema que você tá trabalhando. E o Contária foi um jogo desse, né? Que a gente, foi sugestão de um dos meus sócios, um dos ilustradores, inclusive, do jogo, que é o Emir Lima, que ele falou que queria trabalhar com a arte de um jogo
que fosse envolvendo contos de fada, mas uma pegada dos contos originais, né? E não dos contos, digamos, mais modernos, né? Mais palatáveis. Então a gente fez um trabalho de pesquisa legal e aí a gente fez toda uma construção de uma história em cima deles, né? Onde o Contária seria um lugar, uma terra onde os contos de diferentes tipos se encontrariam, né? Diferentes personagens de diferentes contos interagiriam entre eles. Só que não esses personagens mais novos, né? E mais os personagens no sentido mais clássico, que as histórias não eram tão boazinhas, né? Tanto que o jogo tem umas mecânicas de terminar histórias ruins e terminar histórias com final feliz, tal, pra representar um pouco dessa ideia, dessa temática que tinha antes e tal. Então, esse foi o último que a gente trabalhou assim. Foi legal trabalhar no sentido de estudar todos os contos antigos, reler e poder reinterpretar e criar uma história, uma narrativa, né? De como era a história por detrás do jogo que tem no nosso manualzinho e tal. Como que você usou a mecânica pra criar essa história? Como que você faz essa interação da história com a mecânica? Então, principalmente no caso do Contária, as cartas, se você olhar, né, elas têm dois lados. E o tema central do jogo é sobre as personagens se revelarem, né? Aí a ideia, na verdade, foi para poder trabalhar a parte mecânica, pensar quais são os pontos centrais que aqueles personagens se desenvolvem dentro das histórias onde eles estão, né? Como eles interagem com os personagens dos diferentes contos. Então, o que a gente fez foi que cada personagem, vou te dar algum exemplo, a vovó, por exemplo, tem a velhinha e tem o lobo mau e tem a vovó. São personagens, são cartas diferentes. Quando o lobo mau é revelado, ele troca de lugar com uma velhinha. E ele devora as crianças e as velhinhas do conto. Ai, que demais! Então ele faz efeitos que você esperaria. Então, se a hora que você pega uma carta do Contária, se você para pensar na história, né, que tá por detrás daquele personagem, é mais ou menos o efeito que você esperaria, né? Só que dos contos antigos, né? Por exemplo, o anão não é um cara bonzinho, né? O anão é um sequestrador. Se for pegar as histórias antigas, os anões, eles estão muito longe de ser pessoas legais, né? Os contos originais, eles na verdade sequestram, principalmente isso, principalmente sequestrar donzelas, né? O que é o tema mais recorrente pela pesquisa histórica que a gente fez, né? Então, todas as habilidades das cartas, elas estão, né, tentando representar de alguma forma aquele tipo de história que aquele personagem conta, o tópico central, né? Como é um tópico que, na verdade, tem muito conto, né? Então você tem uma miríade de histórias para cada personagem que varia, né? Se você está falando da França, você tá falando de contos feitos na Alemanha, então, que é muita tradição oral também. Então você não consegue precisar, não, esse personagem é assim. Mas você consegue pegar em várias histórias e ter mais ou menos um tema geral de cada um desses personagens ou monstros, né, que aparecem. Então foi um trabalho legal de pesquisa e construção desse cenário aí, depois de trabalhar cada carta individualmente para fazer o jogo. Nossa, muito legal. Gostei de ouvir como que os personagens se relacionam entre si, né? Porque no final das contas acaba que o principal da história é como as coisas evoluem, né? A evolução do jogo coincide com a evolução da história. É interessante, assim, que as histórias são personagens e a história se conta sozinha, né? No sentido de que a interação é natural dos personagens. Então, o desenrolar da trama é meio criado pelo próprio padrão dos personagens e como eles se comportam ali. Então, você não é uma coisa artificial. Acho que isso que ficou interessante no jogo. Acho que deu certo, assim. Legal. E no seu caso, Thiago, também foi parecido? Então, acho que não foi tão parecido, mas é uma coisa que é legal, acho que todo mundo deve passar por isso, que você escolhe meio que o tema, acho que pra mim, pelo menos, foi meio de momento, o momento que eu tava, que me remeteu a fazer desse jeito. Tanto que acho que o que eu posso falar mais é do Possessão, que é o que eu tenho lançado hoje, né, então seria mais fácil de entender. No começo da criação dele, quando ele nem tinha um tema definido, mas ele já tinha algumas ideias na cabeça, já tinha essa pegada de fantasia que você falou que tem o jogo. Mas o tema em geral ele foi desenvolvendo com o jogo. Ele tinha a questão dos magos, como o jogo trata de magos e demônios, né? E ele no começo eram os magos, tinha os demônios, e era só isso, acabava nisso, não tinha nada mais profundo. E a questão de história, o tema em si foi desenvolvendo junto com o jogo. Foi criado uma das nossas ideias foi colocar o jogo mais num cenário atual, e que era trazer a sensação para os jogadores que estava acontecendo nesse momento, para passar nessa época. E tem uma séria
como posso dizer, influência, não sei quem assistiu, não assistiu, mas eu sou uma pessoa que assiste muito anime, do Fate Stay Night. Quem assistiu vai ver que tem uma forte referência em questão de magos, tanto o Possessão tem os familiares, e nesse anime cada mago tem um servo. Nossa, foi exatamente isso que o Luiz falou pra mim antes da gente jogar, porque ele já tinha jogado antes, né? Ele falou, é que nem o Fate Stay Night. Claro, é uma generalização, né? Diminui bastante o board game dizendo só que é igual o anime, mas é algo interessante, né? Porque você já tem uma bagagem, já entende na hora, tá, então você vai usar magia, vai ter alguém pra lutar ao seu lado, né? Exatamente, tanto o Fate Stay Night, ele é um torneio competitivo entre os magos, né, resumidamente falando, mas o Possessão é uma coisa, é um cooperativo que pode, né, talvez se tornar um versus no meio do jogo, ficar competitivo, mas é para tentar salvar o mundo desses demônios. Mas eu digo que teve uma influência na época que acontece, a questão de ser magos em tempos atuais, essa ideia, entendeu? Deles está acontecendo agora e os magos estarem tentando salvar o mundo e, além disso, está sendo feito nas sombras, né? Enquanto a população não vê o que está acontecendo, para não criar pânico e etc, né? Mas acho que foi isso, acho que é uma questão de momento. Hoje eu tô trabalhando em um outro jogo e, tipo, é outro momento, eu já penso totalmente diferente do que eu pensava na época, estou com outro tema, nada a ver com esse, entende? Mas pra mim é um momento que eu tô, acho que influencia muito no tema que eu vou escolher pro jogo. Claro, que nem o Mike falou, algumas mecânicas você vai adaptando pro jogo ou alguma coisa do tema você se adapta à mecânica, né? Então você tem que crescer meio que junto as duas coisas. O Possessão é um jogo que a mecânica deixa a jogabilidade bem cinematográfica. Teve uma preocupação para isso acontecer ou isso acabou surgindo naturalmente? O que você acha? Luiz, isso não foi um comentário, isso foi uma pergunta. Tá bom, vai lá, Thiago. Comentários não tem interrogação no final. Boa. Então, a princípio não era essa a pretensão, mas nós mandamos para vários bom pessoal ir fazer playtest, testar com nós, dar opinião e feedback. E teve um do pessoal que testou, que ele falou assim, cara, por que você não faz um negócio mais envolvente? Tanto que não tinha o modo campanha nessa época do jogo, era uma coisa mais genérica. Aí eu falei, bacana, mas tipo, nós estava já pensando em lançar e tal, até adiamos por causa dessa situação. Ele falou, então vamos fazer um modo campanha. Uma que o público mesmo gosta bastante e por ser um jogo pensado no tema, podia ter algo mais envolvente. Tipo, o rapaz que me deu até essa ideia, tinha toda a razão. Se o jogo tem toda essa parte do tema envolvente, é um negócio bem imersivo, por que não aproveitar isso? Aí eles falaram, vamos fazer isso. Aí tanto que entrou a parte dos Supremos, que tem toda a historinha de cada dos chefes, eles fazem na campanha, a campanha vai se complementando, então cada missão você vai contando a história, até que a última ainda, não vou dar spoiler, eu vou falar um negócio, mas deixa quieto. deixa a galera jogar aí. Enfim. Mas Thiago, conta pra gente só a premissa do jogo, a historinha. Tá. O inicinho, né? Então, a ideia é que surgiu portais onde os demônios aprisionados há muito tempo, teoricamente, no jogo não fala inferno e nem céu, é um segundo plano, que seria o mundo paralelo, estão tentando invadir a Terra, porque eles cansaram do mundo deles. Nisso, junto com essa invasão, a essência demoníaca começa a vir para o mundo humano, onde dá poderes para algumas pessoas conseguir usar a magia. Só que essa magia, por ser uma coisa do mal, se a pessoa não saber utilizar, ela pode ficar possuída e ficar do mal também. Os personagens, eles descobrem que existe uma forma de trancar os portais, mas eles teriam que achar 3 artefatos mágicos. E o jogo é em cima disso, você encontrar os 3 artefatos e fechar os portais. Nesse meio tempo, nesse caminho, eles vão encontrar alguns... os demônios mesmo são divididos em lacaios, que são os demônios mais fracos, os soldados, que já são fortes, né? Generais, e os supremos, que são os que comandam todos. E eles vão encontrando os supremos, que são os chefes, vão derrotando ou conseguindo os artefatos, perdendo os artefatos em algumas situações. Algumas missões são diferentes, o objetivo, que algumas são derrotar os supremos, outras são totalmente diferentes, já para
complementar a história, como o Luiz falou, algumas coisas são bem cinematográficas, então acaba não tirando um pouco o foco da batalha para outras coisas dentro das missões. Mas, resumidamente é isso. Tá vindo a essência demoníaca pro mundo, e os demônios estão vindo junto, e os magos acabaram recebendo alguns poderes para defender esse poder mal, e eles têm, né, o dever de usar esse poder para proteger o mundo. Basicamente, vamos usar o poder deles contra eles mesmos. Opa! Virei um vilão! Agora eu vou atacar o Luiz. Fiquei sabendo. Beleza. Igor, sua vez. Oi. Me conta, como que você escolheu esse tema? Conta um pouquinho qual que é a história do seu jogo e se teve mudança no tema durante o processo. Como que foi pra você? O Gnomópolis, ele funciona da seguinte forma, né, a história dele. A expansão dos humanos, né, tá expulsando os gnomos do local que eles tinham, né, do reino deles lá. Então, os jogadores controlam os colonizadores, né, para ir ao fundo da montanha, né, procurar por salões de pedra para criar uma nova capital e migrar toda a população, né, para lá, né. Eu vou fazer o papel do colador de tema com cuspe aqui, né, já tô vendo que tá mais ou menos nesse ponto, mas a ideia é a seguinte: a gente sempre quis fazer um jogo meio baseado no mecanismo, né, na questão de construção que a gente chama de pool build, né, ou construção de cubos lá que a gente queria fazer. Eu gosto muito do tema dos gnomos, né, assim, pelo menos na mídia, né, que a influência que eu tenho é muito daquele World of Warcraft, que tem os gnomos são muito engraçados, são muito legais, eles são meio hiperativos, e a gente queria algo assim que precisava de os trabalhadores ficarem se reorganizando muito rápido, né, assim, teria que ser um perfil com a mente muito ágil. E a ideia era que você tivesse mesmo uns chapéuzinhos, né, assim, de cada gnomo, eles pudessem, vamos dizer assim, olha, eu tô com um chapéu de soldado, eu sou soldado agora, mas eu troquei, agora eu sou inventor, entendeu? Então, assim, seria só uma hierarquia, né, da sociedade deles, e aí a gente pegou, falou assim, o gnomo vai ser isso mesmo. A gente chegou a olhar a parte que tem no histórico de alguns povos, né, se não me engano, da Islândia, tem os Smallfolk lá, que até hoje o governo diz que tem, diz que não tem, assim, desviam obras para proteger o pessoal, sabe, a suposta nova população, mas a gente acabou tirando fora e ficou mesmo na parte de fantasia. A gente decidiu ficar numa fantasia clássica, né, assim, bem próxima mesmo do World of Warcraft, que eles conseguem ter um pouco de steampunk também, né, assim, a parte de tecnologia da parte inventiva deles, mas é um tema praticamente quase genérico, né? Assim, é uma fantasia genérica, normalmente é o tema que, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente parte de tema de fantasia, até mesmo pelo background de RPG e tudo, mas eu vou ser bem sincero, que os mecanismos são o foco, entendeu? Então, assim, aqui a gente até brinca muito, porque o tema, mesmo sendo a gente focando muito na parte dos mecanismos, tem hora que fala assim, poxa, mas isso não faz sentido tematicamente, né? Aí para o desenvolvimento e fica uma discussão grande, né, assim, o Patrick e eu, como, né, assim, como que o mecanismo vai se adequar ao tema, ou o tema tem que mudar para se adequar ao mecanismo do jogo, para fazer a coisa ficar coerente, né, porque não adianta, quando você vai montar o jogo, você está montando uma experiência para o seu jogador, e se tiver algo estranho, ele vai sentir, vai ser aquela nota fora da partitura ali, né, fora não vai estar combinando, e vai ficar um gosto meio amargo, né? Então a gente está tentando sempre adequar. A gente fala que é um processo contínuo. O jogo ainda está em desenvolvimento, né? A gente está finalizando, já encerrou praticamente o mecanismo base e é contínuo, assim. Tem carta que muda o tema, a gente tem que mudar o mecanismo por causa do tema e vice-versa também, né? Puxa vida, não gostei de você chamar de genérico. Essa palavra é muito ruim. Mas eu achei demais os anõezinhos que crescem, trocam de profissão. Anãozinho não, né? Gnomo. Gnomos, né? São os gnominhos. Que a gente precisava também, essa ideia de ser pequeno, porque como você tem um conjunto grande, está controlando a sociedade, a gente queria que você se sentisse no controle mesmo. Então, literalmente, você está com a sua população na mão, né? Assim, que são esses pequenos gnomos ali, né? Então, você tem esse meio que essa ideia de
controlador mesmo, né? Você ficar pegando, fazendo. E a gente queria também essa ideia deles serem meio hiperativos, né? Então, assim, é muito gnomo indo pra lá, pra cá, vai lá pra cá. Mas, assim, não tá inserido ainda num mundo gigantesco. Eu tenho planos de continuar fazendo jogos com gnomos. Assim, por mim, eu faria uma série só de gnomos, que eu acho muito maneiro. E a gente conseguiu também com o Marcelo Bastos uma arte muito legal. Então, ele tá construindo um universo, agora tá construindo os personagens. E vai ficar muito legal, então eu acredito que dá pra tirar alguma coisa ainda, uma sequência. Mas o genérico que eu digo é o seguinte, você tem um determinado arquétipo na cabeça de cada pessoa, né? Assim, principalmente o pessoal que está acostumado com fantasia. Então, você tem a ideia que o cara já está preparado para aceitar certos temas, certas estruturas de narrativa. Então, a gente parte de uma narrativa genérica, né? No caso, aquela inventiva dos gnomos que aparece em diversas obras, inclusive no World of Warcraft, né, que é o exemplo base aí de que a gente está querendo. E a gente vai moldando, né, assim, para sair fora de um plágio, para sair fora de algo do lugar comum, né, para nossa realidade, para nossa forma de contar a história. Então, por exemplo, o nosso vai ter os guerreirinhos lá, né? Assim, a ideia deles é que eles vão ser tudo montado, vai ser tipo casco de tatu, né? Eles vão ser o cavalo deles, dos soldadinhos, vão ter um feeling diferente, entendeu? Então, assim, a gente vai tentar colocar várias, vamos dizer assim, referências, tanto da cultura pop, vai aparecer alguns prédios vão surgir, e também que a pessoa não sabe qual país que tá. Então a gente vai tentar, assim, aonde que é esse lugar que os gnomos estão? Então a gente vai tentar dar algumas dicas de vários lugares para pessoa, todo mundo que pegar, se identificar um pouquinho, tentar dar um chute, se tá num lugar gelado, tá num lugar quente, e por aí vai, né? Mas, né, assim, não tem um grande pano de fundo. É €1, né, um jogo basicamente que preza pelo mecanismo, né, os mecanismos básicos e a parte estratégica, né, mas o tema tá ali, mas ele é suave, ele não dita muita coisa se ele quebra algum mecanismo, entendeu? Aí o tema pede licença em alguns momentos. Sinceramente, eu não acho que precise ter um mundo gigantesco para você contar uma boa história. E isso vale tanto para board game, quanto para livro, quanto para cinema. Desde que a história faça sentido, e no caso do board game, que ela combine com a mecânica, por mais que a mecânica prevaleça sobre a história, se estiver fazendo sentido, eu consigo sentir aquela imersão, sabe? Sim, sim. O Gnomópolis, ele tem essa historinha curta, né, assim, que é a migração. Então, assim, você tem exatamente um local que você fala, olha, essa aqui é a capital antiga, tá cheio de gnomo no início do jogo. E isso é um critério de término do jogo, entendeu? Assim, olha, eles estão saindo daqui, estão indo para as nossas mesas, e aí também tem um lugar que é a capital nova. Então a história acaba ali, entendeu? Quando a capital é fundada, né? Então, assim, é isso aí. Ela tem início, meio e fim, né? Assim, a história ali, como que a coisa vai evoluindo, mas ela tá fechadinha nesse ponto. Mas realmente, não tem o pano de fundo, não precisa também, é um conto, né? Mini conto. Posso fazer um comentário rapidinho? Claro. Não vai ser pergunta. Não, pode fazer pergunta também, não tem problema. Não, sério. Agora que o Igor falou da história curtinha, recentemente eu joguei com o Luiz o Anomalias, o antigo Anomalias, né? Que era o que eu queria pegar uma opinião dele. E encaixa bem nessa ideia que o Igor falou. Tipo, a gente fez a mecânica e tal, agora a gente vai ter que encaixar um tema. Mas, tipo, o tema entra, tipo, como segundo plano, né? O principal é você fazer a mecânica redondinha. Às vezes depois tem alguma coisa que nem faz sentido, mas desde que o jogo esteja redondo e seja bacana, acho que nem precisa casar 100% as coisas. Casou 90%, dá a entender, tá redondo, vai embora. Então, acho que às vezes, se a mecânica estiver bacana, o jogo bacana, acho que tá legal, né? Mas o tema daquele tempero na coisa, né? Não, com certeza. Só que nem o Igor falou, entrou como segundo plano porque tipo, eles estavam focando na mecânica. Eu acho que também isso é bacana, entendeu? Porque você acaba tendo um jogo extremamente legal e daí você acha uma mecânica que vai encaixar bem também, né? Ele só não tem todo aquele background, tipo um Eldritch Horror, que tipo, o jogo é um conto, né? Então, acaba, como ele falou, é um conto menor, mas tem um porquê, né? Uhum. Mas tem outra questão também, que parte da história do jogo está aí, no manual, nos componentes,
na mecânica, e outra parte está na cabeça do jogador. Porque eu mesma pego qualquer jogo pra jogar, principalmente os que tem personagem. Às vezes tem personagem que tem nome e tudo mais, como o do Thiago, às vezes como o do Luiz ou do Igor, ou até do Michael, que eu joguei o Zona Mágica. O personagem é... Não, do Michael tem nome. Mas tudo bem. Mesmo quando não tem, quando é só um meeple, eu me coloco no lugar daquele personagem. Falo, que nem no do Luiz, que é de reino anão, eu falo, eu sou o rei anão, vou conquistar tudo, sabe? Tem um pouco de... Tem uma contribuição do jogador também. Eu não gosto de chamar de roleplay porque dá aquela impressão de que eu vou ter que criar todo o background do personagem. Eu coloco só uma personalidade, sabe? Você vive o teu personagem, né? Até às vezes quando não tem um personagem, você tem que viver ele, né? Isso. Até quando você não é um personagem, né? Tipo, sei lá, você pega um jogo, sei lá, pensão aleatória aqui, Terra Mística, sabe? Aí você tá lá com os gigantes ou com as sereias. Você meio que dá uma personalidade pro seu povo, digamos assim, né? Por mais que você é o governante, né? Você é o rei. Você manda naquela coisa. Eu acredito que é o feeling mesmo da coisa, né? Cai na ideia do arquétipo mesmo, né? Você vai pegar e vai, por exemplo, vou fazer um jogo mais agressivo. Então, um cara fechou naquela estratégia, vai partir pra cima, entendeu? E muita gente joga assim, né? E muita gente também joga fora essa eu acho importante, assim, tem limites. A Karen comentou, o cara não vai fazer uma planilha pro povo dele do Terra Mística lá, né? E começar, né? Como surgiu e por aí vai. Mas ele pode sim agregar elementos vamos botar assim, iniciais de roleplay assim, dentro do contexto do board game. Porque o board game, a ideia dele mesmo, né, assim, acredito, né, essa é a minha opinião, por mais tema que você tem, você tem que balancear tudo tem que ficar na medida, porque senão exagera. E isso é para cada pessoa, né? Por exemplo, tem alguns jogos que eu acho que a narrativa durante o jogo atrapalha o andar dele. Tem jogos que eu acho que funcionam muito bem, a narrativa tá ali dentro. Tem um autor, até mesmo ótimo para citar, né, nesse assunto, que é o Ignacy Trzewiczek, que é o autor do Robinson Crusoe, né? Que a meu ver, é o jogo perfeito nessa linha de narrativa, né, de contar uma história. E o blog dele, que ele tem dentro do Board Game Geek lá, e também separado, chama Board Games That Tell Stories, né? Então, assim, jogos de tabuleiro que contam histórias, né? Então, ele vê todo o jogo com uma história sendo contada. Cada partida, cada partida tem que ser uma historinha. Então você tem que falar, olha, sabe aquela vez que eu joguei de bárbaros e invadi, destruí todo o seu reino? Ou eu joguei de egípcio e manipulei politicamente lá o que você fez, tomei todas as suas construções. E ele acha isso importante, né? Ele frisa muito nisso, até mesmo na parte de guia da história dele. Eu acho que isso tem que ter mesmo, assim. Você tem que... Poxa, como que uma partida minha se diferencia da outra, entendeu? Eu não acho que isso é regra geral, mas principalmente para o pessoal abstrato, né? Assim, o pessoal consegue se divertir com um jogo abstrato mesmo, consegue achar os detalhes ali dentro, mas a história, se você colocar um tema bem contado, bem fechado, ou pelo menos os elementos fazerem sentido, você consegue usar esse paralelo temático para montar essa historinha de início, meio e fim, entendeu? E fica legal. Quando você conversa com os amigos, a conversa não vai falar assim, lembra aquela vez que eu coloquei 2 recursos no enviar e ganhei 3 pontos de PV? Eu falei, não, eu peguei, caramba, eu monopolizei o mercado de açúcar, fretei todos os barcos, enviei e pronto. O tema entra aí nessa parte, na parte mais humana da coisa, senão a gente vira só um monte de robozinho mexendo componente pra lá pra cá. A primeira partida de Robinson que eu morri de fome. Ô, Michael, o que você queria dizer? Não, tem uma coisa acho que é importante nesse tópico que às vezes quem não tá pensando em desenvolvimento às vezes não nota, mas que é bastante importante quando você vai pensar em produzir alguma coisa diferente. Na verdade, o tema, ele ajuda também o próprio jogador a reconhecer aquele tipo de personagem, aquele tipo de, sei lá, civilização, aquele tipo de estratégia que são possíveis ali. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se você tá pegando, por exemplo, um jogo onde tem, sei lá, o sacerdote curandeiro e o bárbaro com machado,
você espera automaticamente que o bárbaro seja mais agressivo, que jogue melhor e a estratégia daquele personagem seja mais útil, seja mais eficiente se ele for agressivo do que o sacerdote que você espera que tem que ficar fazendo coisas mais na linha de fundo. Esse tipo de coisa, esse tipo de dica que o próprio a criação da história por detrás do jogo dá, ela é bem importante na mecânica, porque ela faz com que os jogadores não... Eles sintam que a hora que eles jogam o jogo pela primeira vez, eles já têm uma noção de pra que lado eles têm que ir, sabe? E aí você tem o jogador joga e ele sente o reward, né? Aquela recompensa de ter conseguido fazer a estratégia correta daquele personagem, daquela civilização, dependendo do jogo, né? Então acho que isso é, por exemplo, você poderia, vou dar um exemplo simples, mas no Terra Mística, que tem, por exemplo, a sereia e tem os rios. Você poderia ter feito a civilização, sei lá, de qualquer outra coisa pra ser os caras do rio, sabe? Dos índios, eles são os caras do rio. Mas talvez, por ser sereia, fica fácil do jogador olhar e falar, pô, sereia eu tenho que fazer o quê? Tem que focar no rio. Então, eu acho que essas questões, essas dicas de história dão um clue pro jogador na mecânica também são importantes na hora que você vai desenvolver, sabe? Principalmente no polimento final que você consegue dar pra um jogo. Com certeza. Parando pra pensar no que você disse, qualquer um desses jogos que a gente citou poderiam ser jogados sem a história. Mas, né, seria... Bom, se eu fosse jogar algo sem história, eu iria jogar baralho. Qualquer filme pode ser gravado sem roteiro, gente. Só fica uma bosta. Você até tem os abstratos, mas você vê que os abstratos eles têm que se basear em movimentos simples, né? Se você fizer um negócio muito... Se fizer um abstrato, como se faz um euro, que muita vem pra cá, coisa da ação, e ninguém vai entender nada a primeira vez de jogar. O cara vai jogar e falar, nossa, mas que esse cubo vem pra cá, aí tem que pôr cubo ali, aí põe essa pedra aqui nesse lugar pra marcar que eu fiz essa ação. Agora você vira pro cara e explica, não, ó, você vai pegar o seu gnomo e alocar ele nesse lugar, e aí ninguém pode ir lá porque ele já tá ocupado. Se você falar isso pro cara, tá ocupado, faz sentido, já tem alguém lá, ninguém pode ir mais. Faz muito mais sentido que você falar, mas por que não pode outro quadrado entrar nesse lugar aqui que você já entrou, sabe? Quando você torna o negócio verossimilhante pras pessoas, fica muito mais simples de entender. O tema, ele vamos dizer assim, ele é o lubrificante da mecânica, né? Ele vai achar melhor. Perfeita definição. Legal, gente. Deixa eu colocar... Tem gente que acha ao contrário, tem gente que acha que o tema, assim, tudo, é muito pessoal essa coisa. Então, por exemplo, tem gente que acha que a história de fundo, o background do jogo leva ele. Então, por exemplo, eu conheço muita gente que joga Battlestar Galactica pelo tema, porque é viciado na série. Joga Elder Sign porque é viciado no Lovecraft, entendeu? Então, assim, tem também esse outro viés, que a história puxa o cara para aquilo. O exemplo mais clássico aí agora, né, mais da moda, que é o Game of Thrones, né? Eu ia falar justamente isso. O Game of Thrones. O Guerra do Anel. Guerra do Anel é um jogo de fucking R$400 aí, pra cima, sei lá quanto é que é aquele negócio, dura 300 horas para 2 pessoas, ou seja, assim, do ponto de vista de mercado, acredito, né, assim, é uma coisa totalmente bizarra, assim, você imagina pra fazer. E vende pra caramba, porque é Senhor dos Anéis, cara. Entendeu? O cara quer ver o Frodo lá, quer ver o Frodo ir lá queimar o anel lá e pronto, entendeu? É o que ele quer ver, ele quer reviver, recontar aquela história e usa isso dentro do jogo, né? Usa o jogo como ferramenta para isso. Então, é aquela, já legal. Leu o Senhor dos Anéis? Já. Já assistiu o Senhor dos Anéis? Já jogou o Senhor dos Anéis? Você pode pegar de referência a quantidade de jogo que tá vindo com tema de ou livro, ou jogo famoso, que é justamente essa ideia que o Igor falou. Tipo, a pessoa vai jogar pelo tema. Luiz, no seu caso, eu tive o enorme prazer de acompanhar a criação do jogo desde o início, e eu sei que você tem uma história meio louca pra contar, né? Então, conte pra quem está ouvindo como começou o jogo e o que ele é hoje em dia. Tá, eu vou estar falando do Dwarfs. Bom, na época, eu tinha acabado de terminar o Covil, as mecânicas e tal, e eu tava pensando assim, vamos fazer um jogo sobre outra coisa e tal, mas não tinha pensado nada específico. Mas eu tava passeando, andando pela cidade, e surgiu na minha cabeça toda a mecânica para um jogo sobre máfia.
na época da proibição do álcool nos Estados Unidos. Então, eu cheguei em casa e comecei a anotar, né? Eu anoto no computador direto, já passo umas cartinhas meio bem porquinhas, assim, sem ar. Então, assim, eu fiz projetei um joguinho de máfia, com mecânicas de máfia, bloqueios de máfia. A ideia seria você construir uma cidade, as quadras dela, e estabelecer domínio entre aquelas quadras, produzir bebida, vender e ao mesmo tempo bloquear os outros mafiosos e dar um jeito deles serem presos para diminuir a concorrência, esse tipo de coisa. Imagina qual que seria a classificação etária desse jogo. Normal, galera. E aí, assim, eu criei toda uma mecânica de como fazer o tile placement e tal. As ruas seriam divididas, seriam que dividiriam as quadras, né? As curvas e tal. E aí, fiquei pensando, gente, máfia é um tema meio complicado. Primeiro porque, assim, quem vai gostar do tema é pessoa mais adulta. Eu gosto meus próprios jogos. Eu gosto de ilustrar um negócio um pouco mais zoado, né? Então, falei, esse pessoal não vai nem agradar, esse jogo provavelmente não vai agradar nem as pessoas que gostam do meu traço, nem as pessoas que gostam de máfia, né? E aí tava bem legalzinho e etc. Encostei, né? Fui pensar em outra coisa. O que aconteceu foi que era nosso primeiro ano aqui no Canadá, o outono começou, e foi um negócio bem marcante, porque a gente nunca tinha visto outono na vida. Então, assim, ficou linda a cidade, assim, completamente diferente. Todas as árvores começaram a ficar laranjas, né, as folhas, e cair e tal. Ficou um negócio inacreditavelmente lindo, muito, muito bonito mesmo. Só que ao mesmo tempo, como o outono estava chegando, e a gente nunca tinha visto neve, quer dizer, a Karen já tinha visto, mas eu nunca tinha visto neve na vida, eu falei, meu Deus, ferrou, né? Porque... Não, Luiz, pode contar que a sua esposa quase enlouqueceu. Ah, tá. A Karen... E quase enlouqueceu você também. Para completar, nessa época, teve umas notícias de que tava vindo um furacão aqui pra cidade. Então a Karen entrou num parafuso. Meu Deus, a gente precisa estocar comida, a gente precisa estocar remédio, a gente precisa, sabe? Tipo, vamos ficar sem energia, vamos congelar e morrer, entendeu? Mas, gente, é porque as versão Canadá. Vai chegar o inverno e no comecinho do inverno já vai vir furacão que ferrou, né? Assim, a gente tá perdido, né? Porque mas o governo dá instruções bem claras que é pra você ter sua mochila em casa com todas as coisas que você precisa pra caso o prédio tenha que ser evacuado. Bom, de todo modo... É assustador. Assim, esse prédio que a gente mora, ele tem uns 50 anos. Eu não acredito que ele vai ser destruído por um furacão. Então eu não tava com medo de nada disso. Mas, ao mesmo tempo, estava um clima meio tenso. Assim, por um lado, estava lindo lá fora. Assim, a cidade estava maravilhosa. O clima estava muito legal. Estava muito agradável mesmo. Por outro lado, a gente estava muito apreensivo com o futuro. Porque a gente não tinha carro. Nunca tinha vivenciado a neve e o frio por tanto tempo e tal, porque aqui são uns 3-4 meses de inverno. E aí nisso, isso começou a entrar muito no meu dia a dia. E aí eu comecei a falar, se eu pegasse aquele jogo e eu adequasse isso que eu tô vivendo no jogo. Fazer isso foi primeiro, pra mim foi bem relaxante, sabe? Porque eu consegui transmitir aquilo que eu tava sentindo em desenhos, né? E ao mesmo tempo que eu dava uma forma para aquela mecânica que eu tinha gostado bastante de fazer e tal. Então, assim, a bebida saiu de cena e entraram as gemas, né? Luiz, aquela Branca de Neve maluca lá que fica pedindo pra juntar comida é a Karen? Exatamente. E aí, assim, eu comecei a colocar várias coisas no jogo. Assim, o jogo inteiro vai ser outono, né? O fall é de outono. As pessoas, os brasileiros principalmente, não entendem que o fall é de outono, porque a gente é acostumado com autumn, né? Mas a autumn ninguém usa aqui, sabe? O pessoal só usa fall. E aí todas as árvores são laranjas e tal, e as folhinhas caindo e tal, e etc. E os anões nos desenhos correndo pra conseguir juntar as coisas, pra conseguir juntar a comida, sabe? Pra conseguir juntar dinheiro e tal.
E aí eu comecei a colocar também outros elementos que representassem aquilo. Então, assim, eu coloquei os gigantes do inverno para representar o inverno chegando e tal, e era uma preocupação real. Ao mesmo tempo, o dragão do fogo adormecido, que seria para representar o verão que tinha acabado, né? Acabado de terminar, entendeu? E aí, assim, com isso, o negócio começou a ter muito mais peso para mim, eu consegui modificar algumas coisas e melhorar, inclusive, por causa do tema, sabe? Coisas que só fizeram mais sentido no tema em si e tal. Então, assim, esse é um projeto que foi muito divertido de trabalhar, tem sido até agora. A Mandala vai estar lançando nesse ano no Brasil, do Ars Outono, né? Que está traduzido o nome. Então, foi bem divertido, foi uma experiência, assim, inesquecível pra mim, pelo menos. Espero que todo mundo goste quando jogar. Não sei se todos jogaram ainda, mas... Pelo menos não vai ser igual ao filme, né? A Dwarfs, A Queda. São bem feitas. A vantagem de ter o autor ali perto, né? E ser brasileiro. Eu falei, não é isso que eu quis falar. É isso aí. Não, eu ajudei bastante na tradução do jogo pra deixar bem claro. Não tem nenhum. Agora, será que a tradução em chinês tá correta? Ixi, nunca saberemos. Nunca saberemos. Tem tradução em grego, chinês, árabe, uns negócios que eu nunca, jamais vou saber o que significa, mas... não, mas isso é muito legal, gente. O pessoal ajudou bastante na questão da tradução para outras línguas. A gente não tem como... Eles nunca vão ouvir isso, mas se eles pudessem escutar, eu agradeceria a todos que ajudaram a traduzir. Eu também participei da criação de um jogo, quero compartilhar com vocês, que foi o Time Travel Inc., que foi mais ou menos assim. O Luiz e eu estávamos conversando, e eu virei para ele e falei... Até agora não gostei de nenhum dos jogos que eu joguei sobre viagem no tempo. Se eu fosse fazer um jogo sobre viagem no tempo, ele seria assim, 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 assado. Aí o Luiz olhou pra mim e falou, temos um jogo! Sabe o que é mais impressionante? É que assim, tirando alguma questãozinha de balanceamento e tal, o geral da mecânica que a Karen descreveu, além de ser, assim... na minha opinião, bem diferente de tudo que eu já tinha visto em relação ao tema, funcionava, entendeu? E o mais legal era a explicação também. Quando ela foi explicar, eu falei assim, peraí que eu vou explicar o jogo. Karen, vem cá, explica o jogo pra ele. Aí pareceu que ligaram a gravação, assim, aqueles o cara da Casas Bahia, assim, olha, o jogo é assim, contando a historinha, tudo direitinho, já veio a história redondinha, e pronto. Eu falei assim, já caímos jogando já, direto. Muito legal o jogo. É que comigo o negócio é a história, né? Como eu sou escritora, pra mim a mecânica acaba girando em torno da história. Então, falei a mecânica, o Luiz olhou pra mim e falou, caraca, vamos trabalhar nisso? Aí, claro, só o que eu tinha falado na hora não era um jogo, né? O Luiz fez balanceamento, criou as cartas, criou os personagens que viajam no tempo e foi desenvolvendo a partir daí. Mas aconteceu isso comigo e eu adorei e eu gosto do jogo, eu tô super contente. Ô, cara, mas não falou do jogo. Solta a fita aí de novo aí. Ah, tá bom. Deixa eu dar o play aqui na fita. O duro é que eu não lembro direito, mas tudo bem. É mais ou menos assim. A humanidade evoluiu a um ponto que a viagem no tempo se tornou uma realidade. E nós somos a Time Travel Inc. que vamos levar você para viajar no tempo. Só que para melhorar a sua experiência, nós fizemos alguns pequenos ajustes. E claro, esses ajustes vocês vão ver nas cartinhas, na mecânica, nas coisas que acontecem nos próprios personagens, né? Enquanto joga. E aí o que acontece? Cada um tem o seu guia turístico, você viaja pelo tempo, cada um tem a sua mochilinha, e você vai guardando... É porque a gente fala, cuidado, não pegue nada, cuidado para não alterar o tempo, né? Não pegue nada que deveria ter ficado lá. Viajar no tempo sempre causa consequências. Então os nossos viajantes vão pegando souvenirs pelo caminho e vão levando na mochila. E de repente eles olham na mochila e falam, pera lá, isso aqui eu não lembro de ter pego não. Isso aqui eu não vivi. Por que isso acontece? Porque tem outros jogadores na mesa, estão todos viajando no tempo e a ação de um influencia no que aconteceu ou não com o outro.
Então o jogo é basicamente isso e você precisa ter a melhor viagem de todos os tempos. Isso a gente conta a partir dos pontos que também podem ser melhorados por algo que aconteceu antes. Alguém que viajou antes. Maneiro. E funciona muito bem, né? Assim, ó, é rápido, é fácil de explicar, né? Pelo menos eu achei... foi rapidinho, sair jogando direto. E funciona muito legal, é muito divertido mesmo. E muita furação de olho, puta merda. Eu não sei porque não me convidaram pra jogar ainda. Opa, abre aí o Tabletopia. Não, depois a gente... Fica a dica. O que aconteceu é que eu tô trabalhando na ilustração final, porque eu fiz primeiro uma versão preta e branca, só com itens. Sem desculpinha. E aí... O Luiz tá sempre trabalhando na versão final de alguma coisa. E aí eu fiz a versão de trabalho, testei até falar, não, beleza, daqui tá ótimo, só preciso fazer a versão final. E aí o que aconteceu é que aí eu voltei a trabalhar no Covil pra lançar fora, entendeu? Então eu tive que parar todos os projetos que eu tava trabalhando, fazer a versão, no caso, final do Covil. Aí eu te pergunto, mas Luiz, esse jogo já não tava pronto? Deve ser a terceira vez que ele faz a versão final do Covil. Tem que lançar esse negócio pra parar de fazer versões finais. A questão toda é... Com Vai escritor... lançar a primeira edição, segunda edição e terceira edição. O cara compra as 3 numa pegada só. Porque com escritores isso acontece bastante. O cara precisa publicar pra parar de escrever o livro, sabe? Agora, quando você é um autor de board game, isso também acontece. O que acontece é, toda pessoa que publicou um jogo, digamos, Michael, se você pudesse hoje, tivesse assim, esgotou todos os Zona Mágica, você vai publicar ele de novo, você não mexeria alguma coisa, talvez? Talvez não mexeria. Sempre tem uma coisa pra ganhar, principalmente coisas de manual que você revê, coisas de regra que às vezes dá uma melhoradinha. Isso, não, são ajustes finos, não que o jogo tenha problemas. A mesma coisa a questão do Covil, sabe? Eu estou revendo o jogo depois de 1 ano, entendeu? Agora, olhando com meus olhos 1 ano depois, eu consigo corrigir algumas coisas que eu não via 1 ano atrás, entendeu? Não, hoje o Luiz me mandou uma carta e falou assim, olha só o brilho que eu coloquei no cabelo desse personagem. Luiz, faça-me o favor, entrega isso pro editor e volta pro Time Travel Week. Aí ele pegou pesado, né? Mas tem até um negócio que o pessoal, sempre fala, pra você, quando você tá desenvolvendo um jogo, né, você ficar... Sempre tem alguma coisa a mais pra você mexer, né? Mesmo que você não pare, que você não fique um tempo, você ficar procurando alguma coisa pra fazer, um detalhe de arte, um detalhe de regra, um detalhe de manual, você não vai lançar nunca. Fica falando, você tem que fazer o jogo até você achar que tá num tempo de produção, de desenvolvimento razoável e lançar, senão você vai ficar a vida inteira trabalhando nele e nunca vai chegar no estado perfeito que você fala, agora não tem mais o que mexer, não tá perfeito. Sempre tem alguma coisinha que você pode tentar dar uma polida. Então isso é bem clássico, assim, eu acho. E o board game ele tem uma característica, nesse caso, de não estar finalizado, que é o seguinte. O board game é uma coisa social, primeiro, né? Então, assim, a pessoa tá em contato com ele, ela não acha que ele chegou voando pra casa dele e parou ali na mesa, ela tem acesso aos componentes, e diferente do videogame, ele é fácil de hackear, né? Você pode pegar e pode alterar o que você quiser. E todo mundo, assim que você pega o jogo, fala assim, poxa, isso aqui poderia ficar melhor assim. E é uma visão diferente que, é simplesmente durante o desenvolvimento, o número de pessoas que você atingiu ou participou do playtest é menor. Depois que ele lançou, é muita gente em cima e sempre tem alguém com a ideia genial ali. A ideia genial vai surgir de qualquer lugar e a pessoa vai, olha, eu fiz assim e melhorou esse aspecto. Falei, poxa, verdade, por que eu não vi isso na época? É porque não dava tempo, você estava preocupado com outras coisas, entendeu? E você não viu o projeto, nesse momento você tem que ficar alterando aquela visão micro e macro, né? Você olha para um determinado elemento, mas tem que olhar para o total do jogo para ver como é que ele está ficando. E essa mudança de foco toda hora acaba deixando alguma coisa passar. Que quando ele está vamos dizer assim, no triste deserto do real, né? Que aí as pessoas vão pegar e vão... caramba, como é que é a palavra? Exaurir não, exaustão, não? Que seria... Fugiu. Eles vão... Ih, fugiu, meu, deu branco total agora.
vão esgotar as possibilidades. Vão explorar todas as possibilidades que você tiver ali no meio, né, assim, do seu jogo. Então vão forçar a barra nele de diversas formas diferentes que em algum momento durante o playtest não saiu e levaria a um produto melhor, assim. Não questão de estar quebrado, isso daí é outros quesitos, mas questão assim de um polimento a mais, uma simplificação, uma forma de explicar uma regra de outro ponto de vista que deixa o jogo mais fluido, né? Mas acho que até que nem o Luiz falou, depois de um ano que você pega o jogo, você já tem outros olhos, você já mudou. Então você já passou por todo o processo de desenvolvimento, e se você começasse a fazer tudo novo no mesmo jogo, você faria tudo diferente, talvez, também. Tem vários casos de contos de autor também, né? Que fica reescrevendo o mesmo capítulo ad infinito. Não, eu gosto... Joga tudo fora. Eu não gostei de onde chegou. Começa de novo o capítulo, começa de novo. Eu gosto de falar um negócio, e acho que aqui isso é importante falar mais uma vez, que é o seguinte: o único tipo de jogo perfeito que existe é o jogo não lançado. No momento que você lançar, alguém vai achar um defeito. Eu senti uma pontinha de frustração aí, hein, Luiz? Não. Eu vi uma vez no Facebook, claro, né? Um jogo, não vou citar, né? Qual, né? O cara falou assim: não, esse jogo não ficou bom. Pra esse tema aí, eu tinha um jogo muito melhor na minha cabeça. Assim, por que não fez? Você tá reclamando, você tá comparando o jogo que o cara lançou com um jogo imaginário um jogo imaginário. Assim, você disse que é. Aí ele, isso mesmo. Eu falei, então tá bom, não vou conversar mais não. Bom, gente, o hobby do board game tá se tornando muito mais comum no Brasil. A gente tem muito mais gente falando sobre isso, comprando isso, obviamente jogando isso. Temos empresas investindo e, é claro, temos pessoas criando seus próprios board games. Algumas delas criam só para deixar em casa mesmo, para jogar entre os amigos. Aliás, foi assim que o Luiz começou, né? E algumas pessoas criam já pensando justamente que lançar esses jogos e participar ativamente do mercado, ser um autor de board game. E eu queria perguntar pra vocês, qual dica que vocês dão pra quem estiver começando a criar um board game? Vamos pensar assim, em questão criativa, tá? Não vamos entrar na parte da publicação, que aí o buraco é muito mais embaixo. Eu não quero falar sobre publicação. Bom, pera lá, deixa eu começar dizendo, gente, não vamos falar de publicação. A primeira coisa que a gente diz é, não pense tanto na publicação, pense na criação do seu jogo. Isso aí já é uma coisa completamente diferente. Sim, a gente teria que fazer um episódio inteiro só sobre publicação. Inclusive, eu e o Michael participamos de um episódio sobre isso no Overlord, que é outro podcast só de board game. Vai estar no link. Quanto você recebeu por isso daí? Não, porque aí a gente não precisa repetir aqui a parada. Tô brincando. O link vai estar no post em que esse podcast vai ao ar, ou se você estiver ouvindo no YouTube, vai estar na descrição do vídeo, tá? Continue, Luiz, com o seu jabá. Vai lá. Bom, não, nem jabá. Vamos direto para as dicas. A primeira dica que eu daria é justamente isso que a Karen comentou. Comece a criar o seu jogo pensando assim, o que eu gostaria de ver num jogo que eu nunca vi, sabe? E às vezes, assim, se você tem pretensão de que o seu jogo um dia chegue no mercado, é bom conhecer os jogos dos temas e as coisas que já tem disponível para você tentar assim, eu queria um jogo que me divertisse meus amigos, que ele seja inovador, sabe? É importante você pensar em como criar uma coisa nova num mundo com tantas opções. Por que a pessoa vai jogar o seu jogo em vez de jogar o jogo XYZ, né? O importante para pensar em inovação, na minha opinião, acho que primeiro, tem que ter uma bagagem enorme, acho que para pensar em jogar, em criar um jogo sem ter
pelo menos jogado ou estudado bastante coisa, é difícil, porque muitas vezes uma grande inovação, ninguém vai reinventar muito a roda, né? A última grande mecânica que apareceu, se salvo engano, ainda foi o deck building, né? Teve o dice building ali também, mas mais ou menos a mesma mecânica, né? Então é difícil alguém tirar do chapéu uma coisa, um sistema de jogo totalmente revolucionário, né? Mas é na recombinação de pequenas coisas, é em você ter um tema diferente, ou você ter uma forma diferente de fazer alguma coisa que já existe em outros jogos, é que você consegue fazer um jogo diferente e interessante. Então, assim, se eu tiver que sugerir alguma coisa até pra complementar o que o falou, tem que ter um pouco de estudo, assim, como qualquer coisa que você faz, né? Como de escrever, qualquer coisa que você for querer trabalhar, você tem que dedicar um pouquinho de suor aí junto pra poder ter uma base com que você possa trabalhar, porque senão você vai acabar fazendo coisas que já foram feitas e sem querer, ou acabar chegando em talvez coisas que já foram superadas, né? Se você não tem um pouquinho de empenho aí em descobrir o que já foi feito. E, Michael, me diz uma coisa, como que a pessoa estuda board game? Não tem uma faculdade de board game? Mas tem bons livros, você procurar no tema, você encontra alguns autores que falam sobre game design. Eu não separei uma bibliografia aqui, mas não é difícil de encontrar, se você procurar no Google, você encontra. Procurando livros sobre game design, board game design, você encontra bastante coisa legal, você encontra blogs dos caras que já trabalham com isso. Você pode pegar vários autores dos jogos bem ranqueados no Board Game Geek, e você vai encontrar os diários de design, você vai encontrar o cara falando, olha, quando eu fiz esse jogo foi assim, aí deu certo isso, deu errado aquilo. Então esse tipo de estudo te leva bastante adiante pra você não cometer alguns erros que esses caras já cometeram e estão te falando já ali, sabe? Então acho que é algumas coisas que valem a pena. E você tem um pouco de você jogar alguns, né? Então você tem lá, por exemplo, olhar o Board Game Geek, pelo menos, talvez procurar, você pensou num jogo sobre, sei lá, exércitos e guerra, então talvez você possa ir lá e olhar os 5, 6 jogos que parecem mais ou menos ter o mesmo tipo de ideia, de tema, que o seu, entre tema e mecânicas, né? E aí você pelo menos tem uma base, né? Você não precisa ser um conhecedor, um sommelier do board game, conhecer todos os board games que já foram feitos pra você poder trabalhar, pelo contrário, mas pelo menos um trabalho de pesquisa, como qualquer coisa que você tem que fazer, que você queira realmente fazer uma coisa um pouco mais séria. Agora, se a pessoa tá só brincando, fazer um board game aqui pra mim, pros meus amigos, aí eu acho que não, é um exercício de criatividade, eu acho que não precisa chegar nesse, mas se a pessoa tem a pretensão de criar um negócio com nível profissional ali, uma coisa um pouco mais séria, eu acho que, na minha opinião, uma das principais, o começo tá por aí, sabe? Tá no estudo. Muito bom, beleza. E aí, Thiago, qual é a sua dica? Tá, primeiro eu vou pedir para um amigo meu escutar isso, um amigo do Luiz aí também, para ele escutar depois, né, Luiz, o Jardel. Primeiramente, não faça que nem esse nosso colega que ele tá orçando os componentes antes de testar pela primeira vez o jogo. Como é que é? Exatamente isso. Tá, bom falar pro ouvinte que não cria jogos, que todo o pessoal aqui, eles inventam um jogo, aí eles fazem em papel de verdade pra jogar, ou então criam no Tabletopia e testam o jogo antes de qualquer outra coisa. Milhares de vezes, você já até enjoou da cara do seu próprio jogo. Bem isso mesmo. Mas você tá lá toda semana jogando ele de novo até funcionar. Agora falando sério. Primeiro, assim, uma coisa que acho que deve acontecer com todo mundo, nem a Karen falou do Luiz, que ele começou fazendo pra jogar com os amigos em casa. Eu acho a geração que tá vindo de criação de board game, acho que todo mundo começa fazendo pelo hobby, não pensando como profissão. Acho que posso estar enganado, posso estar falando besteira, mas acho que até o pessoal hoje que trabalha isso profissionalmente não começou fazendo isso como uma forma de querer fazer profissionalmente. Eu mesmo, quando comecei a criação do Possessão, foi uma criação por diversão, por brincar, por querer fazer um jogo, porque eu não pensava em venda, não pensava em publicar, não pensava em nada disso. Eu queria fazer um jogo legal, que o pessoal se divertisse, que eu me divertisse e levar isso para as pessoas. E eu acho que um dos pontos de fazer jogo é você conseguir levar essa diversão para a mesa. Então, para você estar criando, acho que você tem que fazer uma coisa que você goste, no primeiro momento.
Você tem que gostar do que você está fazendo. Claro, como o Marco falou, você tem que ter uma base do que você vai fazer. Você não tem como você fazer um board game sem saber, não ter jogado outros jogos, não ter uma bagagem aí para estar inserindo na tua ideia. Mas eu acho que o principal, diversão. Se divirta com o que você está fazendo, que eu acho que vai ter bem mais resultados, vai fazer algo bem mais legal. Outra coisa, que eu falei, não se preocupar com essa parte de componentes no primeiro momento. Não tem problema você fazer um papel escrito à mão lá, tua cartinha. Não importa, você está testando o jogo, você está testando mecânica, você está até tentando inserir uma temática. O jogo, pelo menos quando eu crio as primeiras versões, não tem ilustração, não tem nada, na verdade. Você trabalha com papel branco e escrita, a coisa mais feia do mundo, mas é teu jogo, você tem que dar valor para aquilo que um dia ele pode ter uma ilustração. E eu acho que é isso, acho que tem que diversão, testar muito, e se um dia você querer lançar, aí é outro podcast, né, sobre lançamento, publicação, etc. Aí já é outra história. Outra saga. E depois da publicação ainda tem a produção, que eu participei disso também. Ixi. Bom, importante dizer, eu citei o Tabletopia. Para quem não conhece, é um site onde você pode, como se fosse criado o seu jogo de mesa virtualmente para jogar com as pessoas pela internet. Eu vou deixar o link também aí na descrição. Igor, e você, qual é a sua dica? Eu vou pegar a xepa aí, né? Porque as dicas boas já foram todas embora. Tudo sendo o último. A questão toda, só para dar uma finalizada, é teste, mas assim, sabe o que você vai testar, entendeu? O game design, né? Você tá vendo a experiência do cara. Então, você quer que o cara pense muito? Você quer que o cara... quem é o cara que vai comprar o seu jogo? Quem é o jogo que você está fazendo? Você está fazendo para você? Você já analisou o seu perfil? Como é que é? Não adianta nada você querer botar um jogo super estratégico e testar ele com o pessoal que gosta só de joguinhos mais leves, né? Party games e por aí vai. E o inverso também é verdade, né? Pegando o gancho aí na questão de conhecer muito, né? Assim, o bom da parte de board game é que toda bibliografia de games no geral, de game design, né, ela é intercambiável, né? É o mesmo fim, né? Assim, a diversão do jogador, né? A experiência que você está querendo passar para ele ali. Então, fora os livros de programação, você pegar a bibliografia de game design para jogos digitais, você consegue aproveitar muita coisa mesmo, muita experiência para fazer jogos de tabuleiro também, tá? Na parte do teste, se você não conhece muito o jogo, né? Assim, você está chegando agora, conhece, vamos botar assim, uns 20, 30, que é relativamente pouco, né? Leva o seu jogo em quem conhece muito, tá? Muitas vezes a pessoa vai te dar críticas, vai fazer críticas pesadas, a pessoa não pode se ofender, tá? Assim, eu sei que a sua cria, seu filho, você gastou horas e horas naquilo, testou já entre os seus amigos e tudo, mas quando você pega alguém de fora do seu grupo, que é o teste de verdade, tá? Eu já cansei de ver jogo lançado, feito num grupo viciado, assim, os testes, entendeu? Todo mundo daquele grupo falando que estava muito bom, e o jogo ficou lá no mercado rodando, até conseguir sair fora, porque não foi testado fora do grupo do game designer. Então, assim, no Brasil, no mundo, tem muito encontro de jogos de tabuleiro. Quem vai você tem desde o curioso até o sommelier mesmo, o cara que conhece 700, 800 jogos ali, entendeu? 300, 400 jogos, nessa faixa, nesse nível. Esse cara que vai te dar a dica mais quente. Pode, assim, claro, né? Todo mundo que tem a boa vontade de testar o seu jogo com, vamos dizer assim, imparcialidade, né? Tem gente que chega pra quebrar mesmo, mas aí você tem que saber filtrar. Poxa, o cara realmente tá jogando ou ele só tá aqui só pra criticar? Que tem isso também. Tem gente que não gosta de jogar playtest e ainda entra pra rachar, sabe? Pra magoar as pessoas. Mas se você vê que o cara tá jogando mesmo, ele tá concentrando, no meio da mesa, olha para as pessoas, não fica olhando só para o seu jogo, você tá jogando junto com eles, mas olha para elas, a pessoa tá com a mão no queixo, ela tá com cara assim, que é a cara de estátua pensativa mesmo, assim, né? Tá lá olhando, ela não, ela tá ela tá no telefone celular, algo tá acontecendo, a atenção dela tá sendo desviada, tá demorando muito a chegar na vez dela, ou o jogador tá agarrado no jogo dele, ou ele tem tanta opção que ele não tá conseguindo fazer, é isso que você vai compor o seu jogo, né? E a outra questão aí, voltando, né, ao assunto do tema,
ver se o tema tá atrapalhando ou tá ajudando, né? Assim, muitas vezes você vai contar uma história muito longa para explicar uma regrinha muito simples. Ou você tem uma historinha muito curta que faz a regra ficar soando bem, né? Então, assim, você não precisa nem falar de regra. Olha, você só pode colocar nos espaços que permitem ação. Não, seu trabalhador tá lá ocupando um lugar. Ninguém pode trabalhar enquanto ele estiver lá trabalhando. Acabou, entendeu? Então, assim, procura por essas saídas temáticas e procura ver como as pessoas estão reagindo ao que você fez. É aí que tá vou dizer assim, o potinho de ouro, né? Acho que é isso. Deixa eu só fazer um gancho que eu lembrei agora. Posso? Claro. Diga. Eu tenho um costume, eu acho que é bom pra quem tá criando, e não só jogo, mas como você que é escritora, né, cara? Eu tenho costume, toda ideia que eu tenho, seja boa, ruim, descartável, seja o que for, eu anoto no celular. Eu tenho ali o programinha, ou gravo por voz, ou escrevo, depende. Faz um mês eu fui para um evento de board game em Maringá e tava no ônibus, estava indo, comecei a ter umas ideias e comecei a anotar. Aí cheguei lá na casa do Renato, que eu fiquei em Maringá, e peguei e comecei a filtrar aquelas ideias. Então acho que todo mundo que tiver uma ideia, que pensa em criar, tá anotando isso, porque nem sempre a ideia é boa, mas nem sempre ela é ruim. Você tem que é bom anotar porque isso pode ser muito bom um dia. Por exemplo, eu tenho vários documentos ali de jogos, ideias de jogos que hoje pra mim não serve, mas quem sabe daqui uns anos, sei lá, aquilo lá seja interessante. Talvez em cima daquilo eu tenha ideia para uma coisa melhor. Então tudo que você tiver de ideia, tudo que você pensar é anotar. Porque se você não anotar, uma hora você vai esquecer, né? Consequência, não tem o que fazer. Eu concordo com isso aí. Eu não uso celular, mas eu uso meu caderninho, anoto tudo. Outra coisa importantíssima nessa ideia de mostrar pra muita gente, não tenha medo de alguém copiar seu jogo. Se você mostra o seu jogo, se ele existe, você fala, o nome do jogo é esse, eu sou o autor, você está levando no meio ou apresentando online, ou apresentando no evento, é seu, cara. Cria a página dele no Board Game Geek, cria a página dele no Ludopédia, começa a colocar as fotos dos seus rascunhos, assim, você não precisa entrar em detalhes do como ele é, como é que ele funciona, você não precisa entregar para a pessoa, mas mostra que ele existe. Aí não tem como alguém te copiar, entendeu? Então, assim, não tem como patentear, você pode patentear a história, você pode patentear a arte, mas os mecanismos você não vai conseguir e não adianta você ficar com ele embaixo do travesseiro, alguém vai lançar antes de você. Bem lembrado que tem um grupo ali no Face dos desenvolvedores de board game que acho que 90%, não digo 90%, mas grande parte das perguntas é sobre patentear a ideia do jogo. E eu acho que a maior patente que você pode fazer é divulgar ele, né? Fazer o jogo, né? Fazer o jogo e divulgar ele, porque digamos que alguém plagie, se você lançou primeiro, o teu é original, né? Espero que você lance primeiro, mas enfim, se você não anunciar e não lançar, não adianta, não tem como você trabalhar com o jogo sem divulgar. Não existe isso. Não, e a questão, assim, que a gente tem que sempre pensar é: todo criador de jogos acredita que a ideia dele é melhor, que ele tem ideias melhores, que os temas dele são melhores. Então, assim, todas as pessoas que estão com medo de que os outros copiaram, pensem: você copiaria o jogo de outra pessoa? Provavelmente não, entendeu? Porque você acredita mais no seu projeto. Lógico, existem aí alguns pontos fora da curva, pessoas mal intencionadas, mas elas não são a regra, elas são a exceção. Pessoal, para encerrar, queria que cada um de vocês dissesse pro pessoal que tá ouvindo onde nós podemos encontrar vocês na internet, nas redes sociais, os jogos e tudo mais. Thiago. Podem me encontrar pelo Facebook, né? Perfil lá, Thiago Henrique Ferri, Thiago com H, tá? Como eu falei, sou responsável pela editora Sherlock S.A., tem o Facebook da editora, tem o site da editora, que é www.sherlocksa.com.br, vai poder encontrar os jogos lá. Também tem no site tem um dos menus que tem os parceiros, que são as lojas que compraram da gente os jogos, que não está revendendo. E eu acho que é isso, essa seria a forma mais fácil de nos encontrar. E você, Michael? Também pelo Facebook tem o meu particular, que é Michael Alves, mas você pode também encontrar pela página da Arcano, que é Arcano Games, é bem fácil de encontrar também. E o nosso site, né, www.arcanogames.br. Se quiser me mandar e-mail também, eu sempre respondo quando o pessoal me pergunta qualquer dúvida tanto sobre coisas da Arcano Games, ou sobre game design, sobre ajuda com qualquer coisa, até fornecedor quando o pessoal me pergunta.
pergunta também eu ajudo. Então, se quiser mandar e-mail também, é michael@arcanogames.com.br. E você, Igor? Você pode me encontrar no Facebook também, né? No Twitter, no Instagram, no YouTube, todos com o mesmo usuário. É Igor Knop, Knop, né? Em todos eles, tudo juntinho, tudo minúsculo, já acessa. Eu respondo mensagem por todos os lados, tá? Tem no Facebook, no DM do Instagram. Eu até mandei um negócio de várias mensagens que tem lá, de grupos de mensagem. Cada um tem sua preferência. Só entrar em contato que a gente bate um papo sobre qualquer assunto aí. E você, Luiz? Bom, o jeito mais fácil de me encontrar é pelo Facebook, Luiz com S, BruEH. Eu tô online basicamente todos os dias, então assim, assim, vou aproveitar aqui para fazer meu jabá. Gente, vai sair esse ano, daqui a pouquinho, o Duartos Outono pela Mandala. Faço questão que todo mundo dê aquela força, e não dê força só para Duartos, dê força para Possessão também, pro Zona Mágica também. Então assim, gente, o jeito do mercado de ter mais jogos é vocês dando a força pro pessoal. E quando o Gnomópolis sair, né, o jogo é demais. Eu testei pra caramba esse jogo, eu gosto bastante, então tô só recomendando aqui. Torturei muito Luiz já. É aquela, né? O mercado só existe se as pessoas estiverem consumindo. Então, se você gosta de board game, gosta que esse mercado cresça no Brasil, então vamos participar, vamos jogar os jogos, vamos comprar os jogos, catim! E é isso aí, vamos conhecer os autores. E eu agradeço a todos vocês por terem vindo participar com a gente, conversar. A propósito, também deixo o meu Facebook para quem quiser conversar comigo, é a Karen Soarelli. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, em qualquer um desses lugares, se você digita Karen Soarelli, você me encontra. Ou então no site onde você provavelmente está ouvindo esse podcast, que é o culturanerdgeek.com.br ou no papodeautor.com.br, e os meus livros crônicasdemeriade.com.br. Todos os links de todo o pessoal vai estar aí na descrição do vídeo. Se você gostou desse episódio, deixa aí o seu comentário que a gente vai responder. E até mais! Até mais. Tchau, tchau.